Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 1, começando a nossa tarde com o Salmo 1, que é de suma importância. Os conselhos de Davi para uma vida cristã saudável. Os conselhos de Davi para uma vida cristã saudável. Davi diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que chama atenção na primeira estrofe a seguir, do Salmo 1, são as recomendações bem-vindas de Davi. Quem seguir essas recomendações corre menos risco. Davi diz: bem-aventurado o varão, pode ser uma varoa também, que não anda no segundo o conselho dos ímpios. Irmão, quantas pessoas pedem conselhos a pessoas que nada têm? Que têm apenas aparência, mas são depósitos vazios, são vasos sem conteúdos. O vaso pode ser até de alabastro, mas não tem o unguento puro. Essas pessoas não têm conselho bons, de hipótese nenhuma, para dar para ninguém à luz da Bíblia, pois não conhecem a Bíblia. Elas vivem à margem da palavra de Deus, dos conhecimentos teológicos. Ela vive à margem de tudo aquilo que é orientado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Davi diz: nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantas vezes nós percebemos cristãos numa rodinha de piada, e na maioria das vezes é até contra pastores, contra isso ou aquilo outro. Quando o pastor erra, eu digo que ele errou. Então, irmãos, se seguirmos os conselhos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com certeza, como eu já falei, temos menos problema. Davi diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Tira um tempo para ler a Bíblia. Tem gente que diz que não tem tempo. Administra o seu tempo. Eu disse várias vezes. Se você fizer umas continhas rapidinho, você vai ver que o tempo ele é inalterável. Se você calcular que um ano tem 365 dias e mais 6 horas, se você fizer uma continha rápida, você vai descobrir que um ano tem 8.766 horas. Então, as horas são inevitáveis, ou são inalteráveis. As horas não mudam. Então, você precisa ter um tempo para Jesus. Você precisa ler a Bíblia. Observe que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas não ouvir qualquer coisa. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, pense nisso, analise um pouquinho a sua vida. Leia a Bíblia todos os dias. Pelo menos um versículo, enquanto o tempo, administre. Nada é tão importante. Eu conheço pessoas que não tinham tempo para nada. Adoeceram, e agora aquele serviço que fazia ininterruptamente todos os dias, aquela hora, agora não faz mais. Outra pessoa precisa fazer no seu lugar. Então precisamos de estar atento à palavra de Deus, precisamos olhar
como não anda a nossa vida. Então vamos parar um pouco, vamos ler a Bíblia. A Bíblia é o único alimento da minha alma e da tua alma. Este mundo sem Deus, sem salvação, de miséria, onde as pessoas não se preocupam em fazer o bem ou fazer o mal aos outros, para elas tanto faz. A única saída da nossa nação é a Bíblia Sagrada. Só existe um meio de libertação do homem, é através da palavra de Deus. Só a Bíblia torna o homem ao primeiro estado. O homem não é mau de natureza. Ele tem sim esse pecado adâmico, mas que o pior é o que ele comete quando ele deixa Satanás dirigir o seu coração. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, isso é, não tem direção. O homem sem Deus não tem direção. Vamos analisar a nossa vida. Vamos ler a Bíblia. Cada dia nós vemos as pessoas que se dirigem ao outro ser humano. Fulano foi abatido, o bandido foi abatido, o homem de bem foi abatido. Então parece que a vida já não faz mais sentido. Mas eu quero dizer que ainda existe esperança. A esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe alguém tão mau, tão perigoso, que se ele começar a ler a Bíblia, que ele não se transforme numa nova criatura. Então só através da Bíblia Sagrada encontraremos descanso, encontraremos paz. Leia a Bíblia. Fale de Jesus para essas pessoas. Diga para elas que ainda existe esperança. Não interessa o que elas tenham feito. Ainda existe esperança. Tenha uma boa tarde, mas leia a Bíblia. A Bíblia é Jesus falando com você. Entre orar e ler a Bíblia, eu te digo, leia a Bíblia. Quando você está orando, você está tentando falar com Deus, nem sabe se Deus está te ouvindo. Dependendo da sua vida. Mas quando você lê a Bíblia, é o caminho inverso. É Deus falando contigo. Era como no Velho Testamento. O sacerdote era a voz do povo diante de Deus. E o profeta era a voz de Deus diante do povo. Uma boa tarde.